E se eu te dissesse que debaixo da Jerusalém moderna existe uma porta de 4.000 anos que nunca foi aberta? Uma porta com inscrições em uma língua mais antiga que o próprio tempo, guardando segredos que poderiam mudar tudo o que sabemos sobre a origem da civilização humana. Neste vídeo, você vai descobrir os mistérios escondidos nas profundezas de Jerusalém antiga, uma história épica sobre os observadores que vieram das estrelas e o conhecimento proibido que eles deixaram para trás. Mas antes de começarmos essa jornada incrível, me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo esse vídeo agora. E se você ainda não é inscrito no canal, aperta esse botão de inscrever aqui embaixo porque você não vai querer perder o que vem a seguir. Vamos lá! A pá de bronze bateu contra algo sólido, e um som oco ecoou pelas profundezas do túnel. Tamar congelou, seu coração acelerando enquanto a poeira milenar dançava nos raios de luz que penetravam pelas fendas acima. Ela estava cavando sob as antigas muralhas de Jerusalém há 3 meses, seguindo os mapas fragmentados que seu avô, um escriba respeitado, havia guardado em segredo por décadas antes de falecer. Encontrou algo? A voz de Eliabe, seu irmão mais novo, reverberou atrás dela. Ele segurava uma lamparina de óleo que lançava sombras dançantes nas paredes de pedra calcária. Silêncio! Tamar sussurrou, seus dedos tremendo enquanto removia cuidadosamente a terra compactada. Isto não deveria estar aqui. O que ela havia descoberto desafiava tudo o que os anciãos da cidade ensinavam. Uma porta de cedro, preservada impossivelmente intacta, com inscrições que ela nunca tinha visto em seus anos estudando com os escribas do templo. Os símbolos brilhavam fracamente, como se contivessem luz própria, uma luz azulada que pulsava como um coração vivo. Jerusalém do ano 2000 a.C. era uma cidade-estado próspera, governada pelo rei Melquisedeque, conhecido em todas as terras de Canaã por sua sabedoria e justiça. Mas Tamar sabia que havia segredos que nem mesmo o rei conhecia. Seu avô havia falado em seu leito de morte sobre os guardiões da antiga aliança e o conhecimento que precedeu o dilúvio. Ela havia pensado que fossem delírios de um homem moribundo, mas os mapas que ele deixou eram reais demais, detalhados demais para serem fantasias. Com mãos cautelosas, Tamar tocou os símbolos. Eles eram quentes ao toque, e quando seus dedos traçaram os contornos, sentiu uma vibração profunda atravessar seu corpo. As inscrições contavam uma história, não em canaanita, não em acadiano, mas em uma língua que ela reconheceu dos textos mais antigos que seu avô guardava, uma escrita que precedia até mesmo os sumérios. Aqui jaz o portal dos que vieram antes, ela traduziu em voz alta, sua voz tremendo. Guardado pelos 7 selos, protegido pelos juramentos de sangue, escondido dos olhos dos reis e dos deuses. Eliabe aproximou-se, sua lamparina revelando mais detalhes. A porta estava embutida em uma estrutura maior, não construída de pedras empilhadas, mas esculpida em uma única rocha maciça, como se gigantes tivessem moldado a montanha com suas próprias mãos. Ao redor da entrada, relevos intrincados mostravam cenas impossíveis, estrelas caindo do céu, seres alados que não eram pássaros nem humanos, e uma grande árvore cujas raízes penetravam profundamente na terra enquanto seus galhos alcançavam os céus. Tamar, isto é proibido, Eliabe sussurrou, o medo evidente em sua voz. Os sacerdotes falam de lugares como este. Lugares onde os antigos reis tentaram alcançar os mistérios divinos e foram punidos por sua arrogância. Mas Tamar não conseguia parar. Toda a sua vida, ela havia sido afastada do conhecimento verdadeiro por ser mulher. Enquanto os homens estudavam nos templos e nas casas dos escribas, ela tinha que roubar momentos de aprendizado, esconder pergamão e tinta, estudar à luz de velas quando todos dormiam. Seu avô havia sido diferente, ele via nela uma mente brilhante e uma alma inquieta, qualidades que ele dizia serem necessárias para os verdadeiros buscadores da verdade. Ela estudou os 7 selos mencionados na inscrição. Eram círculos concêntricos gravados na superfície da porta, cada um com um símbolo diferente, uma lua crescente, um sol radiante, uma estrela de 6 pontas, uma serpente irolada, uma águia em voo, uma árvore, no centro, um olho que parecia observá-la através dos milênios. Os 7 selos representam os 7 pilares da sabedoria antiga, ela murmurou, lembrando-se das histórias que seu avô contava. Para abri-los, é preciso compreender cada um. Enquanto ela estudava os símbolos, não percebeu as sombras que se moviam nas profundezas do túnel atrás deles. Figuras encapuzadas, silenciosas como fantasmas, observavam cada movimento. Eles eram os guardiões silenciosos, uma ordem secreta que protegia os segredos de Jerusalém desde tempos imemoriais.
E Tamar acabará de despertar algo que deveria permanecer adormecido para sempre. O som de passos ecoou pelo túnel, múltiplos, coordenados, aproximando-se com uma precisão militar que fez o sangue de Tamar gelar. Eliabe girou rapidamente, levantando sua lamparina, e a luz revelou 6 figuras vestidas com mantos escuros, seus rostos ocultos por máscaras de bronze que representavam animais: um leão, uma águia, um touro, um escorpião, uma serpente e um lobo. Afastem-se da porta. A voz que veio da máscara do leão era profunda e ressoante, carregando a autoridade de séculos. Vocês violaram um juramento sagrado apenas ao estarem aqui. Tamar posicionou-se protetoramente na frente de Eliabe, seu coração martelando contra as costelas, mas sua voz permaneceu firme. Juramento? Eu não fiz nenhum juramento. Esta terra pertence ao povo de Jerusalém, e eu tenho tanto direito quanto qualquer um de explorar seus segredos. A figura da águia deu um passo à frente, e Tamar pôde ouvir o som abafado de uma risada por trás da máscara. O povo de Jerusalém. A voz era feminina, surpreendentemente. Criança ingênua, Jerusalém tem apenas 300 anos. Esta cidade foi construída sobre ruínas que remontam a 1000 anos antes disso. E estas ruínas, por sua vez, foram construídas sobre algo ainda mais antigo. Algo que existia quando os primeiros humanos aprenderam a fazer fogo. Meu avô me contou sobre vocês, Tamar respondeu, sua mente correndo enquanto tentava lembrar dos fragmentos de informação que ele havia compartilhado. Os guardiões silenciosos. Vocês protegem conhecimento que poderia mudar o mundo, mas o mantém trancado, longe daqueles que poderiam usá-lo para o bem. O bem. A máscara do touro inclinou-se, e havia algo quase triste na postura da figura. Você não faz ideia do que está guardado aqui. Seu avô, Azar, o escriba, era um de nós. Ele passou 40 anos protegendo estes segredos, mantendo pessoas exatamente como você longe deste lugar. Eliabe engasgou. Isso é mentira. Nosso avô era um homem honrado, um estudioso. E foi precisamente por isso que ele foi escolhido, interrompeu a máscara da serpente, sua voz sibilante. Apenas aqueles que compreendem o valor do conhecimento podem verdadeiramente protegê-lo. Azar sabia o que estava guardado aqui. Ele viu com seus próprios olhos. E escolheu manter o selo intacto. Então por que ele me deixou os mapas? Tamar desafiou. Porque me ensinou a ler as línguas antigas. Porque passou seus últimos anos preparando-me para este momento se não quisesse que eu viesse aqui? Um silêncio pesado caiu sobre o túnel. As 6 figuras trocaram olhares, uma comunicação silenciosa passando entre elas. Finalmente, a máscara do leão falou novamente, e desta vez havia um tom de resignação em sua voz. Porque ele estava morrendo e tinha medo. Medo de que, se algo acontecesse a todos nós, o conhecimento fosse perdido para sempre. Medo de que, quando o tempo certo chegasse, não houvesse ninguém preparado para enfrentar o que está por vir. Ele fez uma pausa, e Tamar podia sentir os olhos invisíveis estudando-a através das fendas da máscara. Mas diga-me, Tamar, filha de Azar, você está preparada? Você tem alguma ideia do que significa abrir esta porta? Então me digam, ela respondeu, mantendo seu tom firme apesar do medo que corria por suas veias. Meu avô acreditava que eu era digna deste conhecimento. Provem que ele estava errado. A máscara da águia aproximou-se, e Tamar pôde ver agora que os olhos por trás da máscara eram de um verde intenso, quase luminoso. Muito bem. Mas saiba que, uma vez que você souber a verdade, não há volta. Sua vida, como você a conhece, terminará. Você não poderá mais viver entre as pessoas comuns de Jerusalém, fingindo ignorância. Você carregará este peso até seu último suspiro. Eu aceito, Tamar disse sem hesitação. A guardiã da águia assentiu lentamente, então removeu sua máscara. O rosto revelado era de uma mulher de meia idade, com traços marcados por experiência e sabedoria, mas também por tristeza profunda. Meu nome é Sarai. Eu era princesa de Ur antes de me tornar uma guardiã. Abandonei meu trono, minha família, tudo, quando descobri a verdade sobre o que guardamos aqui. Uma por uma, as outras figuras removeram suas máscaras. Havia Nahor, um guerreiro de biblos com cicatrizes rituais no rosto. Haddad, um sacerdote cananeu cujos olhos carregavam o peso de visões terríveis. Ashera, uma curandeira do Vale do Jordão. Baal-Amon, um mercador fenício que havia viajado até os confins do mundo conhecido. E finalmente, Ian, o líder, um homem cuja idade era impossível determinar,
ele poderia ter 40 ou 80 anos, seus olhos escuros como poços profundos. Esta porta, Ian começou, sua voz agora desprovida da ressonância artificial da máscara, não leva a um tesouro. Não leva a ouro ou prata ou joias antigas. Ela leva a uma câmara construída pelos observadores, seres que caminharam entre os humanos antes do grande dilúvio. Eles não eram deuses, embora fossem adorados como tal. Eles eram visitantes de um lugar além das estrelas. Tamar sentiu suas pernas fraquejarem, mas forçou-se a permanecer de pé. Visitantes das estrelas? Isso é impossível. É o que pensamos também, disse Sarai, sua voz suave mas firme. Mas os textos não mentem. Os relevos não mentem. E o que está guardado nesta câmara certamente não mente. Ela apontou para os símbolos na porta. Você leu a inscrição. Os que vieram antes. Antes de que, você acha? Antes de nós. Antes das primeiras cidades. Antes de aprendermos a plantar grãos ou domesticar animais. Nahor, o guerreiro, cruzou seus braços musculosos. Há 4.000 anos, segundo nossas melhores estimativas, estes seres caminhavam livremente por estas terras. Eles ensinaram aos humanos primitivos os segredos da agricultura, da metalurgia, da astronomia, da matemática. As primeiras cidades, Eridu, Ur, Uruk, foram fundadas com o conhecimento que eles trouxeram. Mas eles não eram benevolentes, Haddad interrompeu, seu tom sombrio. Pelo menos não todos. Alguns acreditavam que os humanos deveriam permanecer como animais, ignorantes e simples. Outros queriam elevá-los, transformá-los em algo mais. E esta divisão levou a uma guerra. Uma guerra entre deuses, Eliabe sussurrou, os olhos arregalados. Entre seres avançados usando tecnologia que parecia magia, Ian corrigiu. Os textos antigos falam de armas que lançavam fogo do céu, de carruagens voadoras, de espadas que cortavam pedra como manteiga. Não eram mitos. Eram descrições de testemunhas oculares tentando explicar o inexplicável com as palavras que tinham disponíveis. Ashera, a curandeira, aproximou-se e colocou uma mão gentil no ombro de Tamar. A guerra terminou com o dilúvio. Não foi uma inundação natural. Foi uma arma terrível que alterou o próprio clima do mundo. As calotas de gelo derreteram, os mares se elevaram, e civilizações inteiras foram varridas da existência. Apenas alguns sobreviveram, em lugares altos ou em embarcações que haviam sido preparadas por aqueles poucos observadores que ainda se importavam com a humanidade. Noé, Tamar murmurou. A história de Noé e a arca. Uma das muitas histórias, Baal-Hamon disse, sua voz carregando o sotaque de terras distantes. Cada cultura tem sua versão. Em Suméria, Esiusudra. Na Acádia, Utnapishtim. Em terras além do grande oceano ocidental, outros nomes. Mas todas contam a mesma história fundamental. A humanidade foi quase exterminada, e poucos foram escolhidos para sobreviver e recomeçar. E os observadores? Tamar perguntou, sua mente correndo com as implicações. O que aconteceu com eles? A maioria morreu na guerra, Ian respondeu. Mas alguns sobreviveram. Feridos, enfraquecidos, incapazes de retornar ao seu lar entre as estrelas. Eles se retiraram para lugares escondidos ao redor do mundo, cavernas profundas, montanhas inacessíveis, ilhas remotas. E construíram câmaras como esta para preservar seu conhecimento, na esperança de que um dia a humanidade estivesse madura o suficiente para herdá-lo sem destruir-se no processo. Tamar olhou para a porta com novos olhos. E vocês, os guardiões, acreditam que a humanidade ainda não está pronta? Olhe ao seu redor, Sarai gesticulou amplamente. Jerusalém é governada por um rei sábio agora, é verdade. Mas há 20 dias de caminhada daqui, o Império Hitita marcha com exércitos, conquistando e escravizando. No sul, o Egito constrói suas pirâmides sobre os corpos quebrados de milhares de trabalhadores. No leste, as cidades-estado da Mesopotâmia guerreiam constantemente por água e grãos. A humanidade mal aprendeu a viver em paz em suas próprias cidades. Como poderia ser confiada com armas que poderiam destruir o mundo? Mas o conhecimento não é apenas sobre armas, Tamar argumentou apaixonadamente. Meu avô me ensinou isso. Conhecimento é também cura, entendimento, crescimento. Se há sabedoria aqui que poderia alimentar os famintos, curar os doentes, acabar com as guerras. Você acha que os observadores não pensaram nisso? Haddad interrompeu, sua voz áspera. Eles tentaram. Deram aos humanos conhecimento, e o que fizemos?
Usamos cada dádiva, cada ferramenta, cada segredo como uma arma contra nossos irmãos. O fogo que nos aqueceu também queimou aldeias inteiras. O bronze que criou arados também forjou espadas. A escrita que preservou sabedoria também registrou leis de escravidão e opressão. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo. Eliabe estava visivelmente abalado, suas mãos tremendo enquanto segurava a lamparina. Mas Tamar permaneceu firme, sua mente trabalhando através das implicações. Então vocês guardam este conhecimento para sempre? Ela perguntou finalmente. Deixam-no apodrecer aqui embaixo, inútil, enquanto gerações morrem na ignorância. Não para sempre, Ian disse calmamente. Os observadores deixaram profecias. Sinais que indicariam quando a humanidade estaria pronta. Quando as estrelas se alinharem de certa forma. Quando um líder surgir que unifique as terras sem conquista. Quando a sabedoria for valorizada mais do que o ouro. Ele fez uma pausa, seus olhos fixos em Tamar. Seu avô acreditava que esse tempo estava se aproximando. Nos últimos anos de sua vida, ele estudou os céus obsessivamente, consultou oráculos, viajou para terras distantes buscando sinais. E ele encontrou algo. Tamar disse, não era uma pergunta. Ele encontrou você, Sarai respondeu suavemente. Uma mulher nascida sob a conjunção da Lua e Vênus. Uma mente brilhante aprisionada por tradições que valorizam força sobre sabedoria. Uma alma que questiona ao invés de aceitar. Ele acreditava que você era um dos sinais. Tamar sentiu o peso de todas aquelas expectativas pressionando sobre seus ombros. Um sinal, ela repetiu, sua voz quase um sussurro. Mas um sinal de quê, exatamente? De que sou especial. De que passo ser confiada com estes segredos? Não apenas confiada, Ian caminhou em direção à porta, seus dedos traçando reverentemente os símbolos gravados. Os observadores não deixaram este conhecimento desprotegido simplesmente por guardas físicos como nós. Eles criaram testes. Os 7 selos não são apenas símbolos decorativos, são portais de compreensão. Para abrir cada um, você deve demonstrar que possui a qualidade que ele representa. Ele apontou para o primeiro selo, a lua crescente. A lua representa a sabedoria da observação e paciência. Para abri-la, você deve demonstrar que pode ver além do óbvio, que entende que a verdade muitas vezes se revela em fases, como a própria lua. Tamar aproximou-se cautelosamente, estudando o selo. Ao redor da lua crescente, havia pequenos símbolos, estrelas, números, padrões que ela reconheceu dos textos astronômicos de seu avô. É um calendário, ela murmurou. Não apenas qualquer calendário, mas, isto mostra os ciclos da lua ao longo de 19 anos. O ciclo metônico. Asherah sorriu. Poucos escribas, mesmo os mais educados, reconheceriam isso. Continue. Os observadores conheciam este ciclo. Tamar pensou em voz alta, sua mente trabalhando rapidamente. Eles sabiam que 19 anos solares equivalem a 235 meses lunares. Este conhecimento permite prever eclipses, determinar o momento certo para plantio, coordenar festivais religiosos através de vastas distâncias. Ela tocou o selo cuidadosamente. A lição não é sobre conhecer o ciclo, mas compreender que padrões maiores existem além do que vemos dia a dia. Que paciência e observação revelam verdades que a pressa obscurece. O selo da lua começou a brilhar, aquela mesma luz azulada que Tamar havia visto antes, mas agora mais intensa. Houve um clique suave, e o círculo girou levemente em seu encaixe. Os guardiões trocaram olhares de surpresa. Seu avô tinha razão, Sarai disse, admiração em sua voz. Ele levou 5 dias tentando abrir o primeiro selo. Você o fez em minutos. O segundo selo, Ian apontou. O sol. Representa a coragem e a verdade que queima, não importa o custo pessoal. É o mais difícil para muitos, porque requer que você confronte não apenas verdades externas, mas a verdade sobre si mesmo. Tamar olhou para o símbolo do sol, raios emanando de um círculo central, mas dentro do círculo havia uma figura humana com as mãos levantadas, como se estivesse se oferecendo ao fogo. Ao redor, inscrições em uma escrita que ela lutou para decifrar. Esta língua, ela franziu a testa. É mais antiga que qualquer coisa que eu já vi. É a língua dos próprios observadores, Haddad disse. Apenas fragmentos sobrevivem. Seu avô passou anos estudando estes poucos textos que temos. Tamar forçou sua mente a lembrar das lições noturnas, das horas roubadas estudando por luz de vela. Seu avô havia lhe mostrado algo uma vez, um texto que ele disse ser a mais antiga história jamais contada.
Ele havia traduzido apenas uma linha: a verdade é fogo. Ela consome aquele que a toca, mas também ilumina o caminho. Ela leu as inscrições em voz alta, sua pronúncia hesitante mas determinada. As palavras eram estranhas em sua língua, sílabas que pareciam ter múltiplas camadas de significado. Aquele que busca deve estar disposto a queimar. A verdade não pede permissão, não oferece conforto. Ela demanda sacrifício. Enquanto falava, Tamar sentiu algo mudando dentro dela, uma compreensão que ia além das palavras. Ela pensou em todas as vezes que havia escondido sua busca por conhecimento, todas as mentiras pequenas que havia contado para proteger seus estudos secretos. Pensou em como havia se ressentido das limitações impostas a ela por ser mulher, mas também em como havia usado essas mesmas limitações como desculpa para não buscar o conhecimento mais arduamente. A verdade sobre mim, ela disse lentamente, é que tenho medo. Medo de que, se eu realmente buscar o conhecimento sem restrições, serei rejeitada por todos que amo. Medo de que a sabedoria me isole, me transforme em algo que minha família e amigos não reconhecerão. Mas também sei que não posso viver na ignorância. Prefiro queimar na busca da verdade do que definhar na segurança das mentiras. O selo do sol explodiu em luz dourada, tão brilhante que todos tiveram que desviar os olhos. Quando a luz diminuiu, o segundo selo havia girado em seu lugar. Eliabe estava olhando para sua irmã com uma mistura de admiração e medo. Tamar, o que está acontecendo com você? Ela tocou seu próprio rosto, surpresa ao sentir lágrimas. Eu não sei, ela admitiu. Mas sinto como se algo dentro de mim estivesse despertando. Como se eu sempre soubesse que este momento viria, mas não me permitisse acreditar. O terceiro selo, Ian continuou, e havia agora um respeito evidente em sua voz. A estrela de 6 pontas. Representa o equilíbrio, entre luz e escuridão, entre força e compaixão, entre conhecimento e sabedoria. Muitos que chegam aqui falham neste teste porque buscam absolutos onde não existem. A estrela de 6 pontas era na verdade 2 triângulos entrelaçados, um apontando para cima e outro para baixo. Entre seus pontos, símbolos menores, um cordeiro e um leão, uma oliveira e uma espada, água e fogo. Opostos? Tamar murmurou. Mas não inimigos. Complementos. Ela estudou o padrão mais de perto. A estrela não representa a vitória de um lado sobre o outro, mas a união dos dois. O cordeiro não precisa se tornar leão para ser forte, nem o leão precisa se tornar cordeiro para ser sábio. Cada um tem seu lugar. Enquanto Tamar continuava a estudar a estrela, Nahor deu um passo à frente, sua voz carregando um tom de advertência. Muitos que chegaram aqui pensaram que compreendiam o equilíbrio. Eles falaram de harmonia e paz. Mas o selo não se abriu para eles. Por quê? Porque equilíbrio verdadeiro não é ausência de conflito, é a capacidade de conter contradições sem ser destruído por elas. Tamar assentiu lentamente, seus dedos traçando os contornos dos triângulos entrelaçados. Meu avô costumava dizer que os melhores líderes são aqueles que podem ser firmes como pedra e flexíveis como água na mesma respiração. Que a maior sabedoria não é conhecer todas as respostas, mas saber quando questionar e quando aceitar. Ela fechou os olhos, permitindo que sua mente vagasse pelas lições de toda a sua vida. Pensou em sua mãe, que havia morrido quando ela tinha apenas 10 anos, uma mulher que havia sido ao mesmo tempo suave em seu amor e feroz em sua proteção. Pensou em seu pai, um comerciante que podia negociar duramente no mercado mas que chorava abertamente quando ouvia músicas de sua juventude. Pensou em Jerusalém em si, uma cidade que prosperava precisamente porque era um ponto de encontro de culturas diferentes, onde hititas, egípcios, cananeus e nômades do deserto comercializavam não apenas bens, mas ideias. O segredo, ela disse, abrindo os olhos, não é escolher entre opostos, mas reconhecer que cada um contém a semente do outro. O dia mais brilhante existe porque conhecemos a noite mais escura. A paz mais profunda é valorizada por aqueles que experimentaram a guerra. E o conhecimento sem compaixão é tão perigoso quanto a ignorância armada. A estrela de 6 pontas começou a brilhar, mas desta vez a luz era diferente. Camadas de cores que se entrelaçavam, azul e dourado, vermelho e verde, criando padrões que pareciam ter profundidade infinita. O terceiro selo girou com um som melodioso, como sinos distantes. 3 selos abertos, Baal-Hamon observou, seu tom mostrando um respeito crescente. Em menos de 1 hora. Isto é, sem precedentes. O quarto selo, Ian indicou. A serpente enrolada. Representa a transformação e o ciclo eterno de morte e renascimento.
A serpente troca de pele, deixando para trás o velho para abraçar o novo. Mas a transformação verdadeira não é meramente física, é a morte do ego antigo, das crenças confortáveis, das identidades que nos aprisionam. A serpente estava enrolada em 3 círculos e meio, sua cabeça encontrando sua cauda em uma espiral que parecia ter movimento próprio. Seus olhos eram gemas incrustadas que capturavam a luz da lamparina de Eliabe e a refletiam em padrões hipnóticos. Tamar sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Este selo falava com ela em um nível profundo, tocando medos que ela mal admitia para si mesma. Transformação significa deixar de ser quem somos, ela disse lentamente. Significa matar partes de nós mesmos que pensávamos ser essenciais. E você está disposta a fazer isso? Sarai perguntou gentilmente. A Tamar que entrou neste túnel hoje, a filha obediente, a escriba secreta, a mulher que busca conhecimento mas ainda se esconde nas sombras, está disposta a morrer para que algo novo possa nascer. As palavras eram um desafio, mas também uma promessa. Tamar pensou em todas as versões de si mesma que havia sido ao longo dos anos. A criança curiosa que fazia perguntas demais. A adolescente que aprendeu a esconder sua inteligência para não ameaçar os homens ao seu redor. A mulher que se contentava com fragmentos de conhecimento porque temia o custo de buscar mais. Essas versões de mim, ela disse, sua voz fortalecendo-se, não eram falsas. Eram etapas necessárias. Como a pele que a serpente descarta, ela foi real e essencial enquanto durou, mas agora deve ser deixada para trás. Eu não as rejeito. Eu as honro pelo que me ensinaram, e então as liberto. Ela colocou ambas as mãos sobre a serpente irolada, sentindo o metal frio sob suas palmas. Eu aceito a transformação. Eu aceito que a Tamar que sair desta câmara não será a mesma que entrou. E eu aceito que esta não será a última transformação, que a sabedoria verdadeira requer que estejamos sempre dispostos a morrer e renascer, sempre aprendendo, sempre crescendo. A serpente começou a brilhar com uma luz verde esmeralda, e Tamar sentiu uma energia percorrer seu corpo, não desconfortável, mas intensa, como se cada célula estivesse vibrando em uma nova frequência. Memórias inundaram sua mente, não apenas suas próprias, mas fragmentos de algo maior, como se a serpente estivesse compartilhando conhecimentos que haviam sido codificados em seu próprio símbolo. Ela viu civilizações ascendendo e caindo, viu humanos aprendendo, errando, crescendo através de incontáveis gerações. Viu os observadores caminhando entre os primeiros humanos, suas formas altas e luminosas, seus olhos cheios de uma compaixão dolorosa.